A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, a todos os amigos. Chegando agora o momento da palavra, e a palavra de hoje está em 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 18, que diz assim: Filhinhos, já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Amados e queridos irmãos, eu quero meditar com cada um de vocês nesta palavra em 1 João, capítulo 2, versículo 18, que fala da última hora da igreja na terra. E nós vamos aqui meditar um pouquinho, aprender por meio desse texto sobre a última hora que a igreja está vivendo e viverá na terra. E esta declaração aqui do apóstolo João é uma das expressões de caráter escatológico que a Bíblia nos mostra. Uma das mais urgentes acerca do final dos tempos. Os profetas da antiga aliança, eles sempre usavam expressões escatológicas como últimos dias, em Isaías 2:2, Miqueias 4:1, Atos 2:17. E também nos fala dos últimos tempos, como Paulo diz através de Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Porém, o apóstolo João, ele vai se aprofundar nesse termo escatológico para a última hora. É um alerta para a igreja, para o povo de Deus. E daí vem a necessidade da igreja não se preparar, mas está preparada para um encontro com Cristo. A última hora, ela se refere à proximidade da vinda do Senhor. Quando os profetas, os apóstolos, os escritores sagrados, eles se referiam à vinda do Senhor, eles sempre utilizavam expressões de um caráter iminente acerca do retorno de Cristo. E lá por volta do século 9 a.C., o profeta Joel, ele já dizia assim: aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Joel, capítulo 1, versículo 15. Em Obadias 15, o profeta Obadias também escreveu dizendo: porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações, quer queira ou quer não, quer acreditem ou não acreditem, o dia do Senhor está próximo, Jesus virá. Sofonias, capítulo 1 e versículo 14, o profeta Sofonias, ele usa uma expressão de urgência dizendo: o grande dia do Senhor está perto e se apressa muito. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 11, o próprio Senhor, ele nos faz uma promessa dizendo assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amados e queridos irmãos, nós temos ouvido centenas e milhares de pregações nos últimos dias, mas não estamos ouvindo quase nada acerca do arrebatamento da igreja, da última hora da igreja do Senhor na terra, que Jesus
virá buscar a sua igreja, assim como ele veio na primeira vez, ele também virá pela segunda vez para buscar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja fiel. Os sinais estão patentes aos olhos de todos. Doenças, peste, miséria, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino, terremoto, maremoto, as chuvas que estão caindo, assolando a terra, doenças atrás de doenças. Agora estamos vendo aí uma doença que está deixando todo mundo desesperado, o tal de coronavírus. Mas todo mundo está preocupado com as doenças, mas não está preocupado com a doença espiritual, com a cegueira espiritual. E se esquecem de Jesus, só lembram de Jesus quando o câncer bate na sua porta, quando a doença fatal bate na sua porta, quando a miséria, o desemprego bate na sua porta. Aí quer lembrar de Deus, aí quer lembrar de Jesus? Não. Lembre de Jesus em todo tempo, porque todo tempo Deus se lembra de nós. E Ele disse na sua palavra: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então o tempo urge, não adianta ficar preocupado com o governo, não adianta ficar preocupado com a política, não adianta ficar preocupado com as enfermidades, se não se preocupar com a vida eterna. E Jesus, Ele voltará. Eis que cedo venho, sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O apóstolo João fala da previsão da última hora, e ele previu o surgimento de muitos anticristo, e é o que nós temos visto, falsos cristos, falsos profetas nessa última hora que a igreja está vivendo na terra. E em Mateus 24, 23 em diante, o próprio Jesus, ele diz: então, se alguém vos disser, eis o Cordeiro, eis que Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Tome cuidado com o que está acontecendo nesse mundo, porque Jesus aqui em Mateus 24 já advertiu que seria tanta coisa que enganaria até os escolhidos. Mas eu quero te dizer, se você tiver um despertamento espiritual, se você tiver ligado na videira verdadeira, você não vai se enganar, não vai deixar se enganar. As pessoas hoje estão se enganando com mensagens motivacionais, dizendo que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer aquilo outro, enquanto que nós não fazemos nada, não mudamos a nossa vida, não mudamos a nossa atitude, continuamos pecando, errando, odiando ao invés de amar, amaldiçoando ao invés de abençoar, e estamos achando que estamos certos, e vem essas pregações, essas profecias enganosas, enganando muita gente, massageando o ego das pessoas. Tome muito cuidado para não ser enganado nesses últimos dias, para que ninguém tome a tua coroa. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4. Paulo, ele previu a pregação e ele diz assim: outro Jesus que nós não temos pregado, outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste. Infelizmente, a apostasia espiritual, ela já é uma grande realidade nesta última hora, e nós temos que tomar muito cuidado, ó igreja, ó irmãos em Cristo Jesus, tome cuidado, o dia do Senhor virá. Cuidado para não ser enganado. 2 Tessalonicenses 2, Paulo, ele reconhece que o apelo urgente do retorno do Senhor é anunciado pelos profetas e apóstolos que havia dado ali e causado interpretações errôneas entre os crentes de Tessalônica, e ele esclarece que o dia do Senhor deve ser precedido pela apostasia, e é o que nós estamos vendo hoje, muita apostasia e manifestações. O iníquo a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Jesus voltará. Tome cuidado, é a última hora da igreja na terra. Deus abençoe a tua casa,
Deus abençoe a tua vida, Deus